Para todos que estão nos assistindo aqui agora no Facebook. Nós estamos aqui com um pequeno atraso, coisas da tecnologia. A transmissão pelo Instagram não vai acontecer, tá? Vai acontecer aqui no Facebook. Então, eu já dei um recadinho lá no Instagram, pedindo para as pessoas migrarem para cá, para poder acompanhar essa nossa conversa hoje com a Fabiana, com a professora Fabiana, psicóloga. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Trabalho bem bacana que ela vem fazendo, além de acupuntura, né? Também um trabalho bem legal com aromaterapia. E só para, enquanto o pessoal está entrando aqui, eu estou vendo que tem um pessoal entrando aqui já no Facebook, deixa eu só aguardar um pouquinho mais. A gente vai conversando aqui um pouquinho, para quem está entrando, quem ainda não conhece o que a gente está fazendo de trabalho, deixa eu explicar algumas coisas. Então, nós temos aqui um grupo de raciocínio clínico e diagnóstico pela medicina tradicional chinesa, um grupo que está com 196 pessoas, 196 membros, todos participantes, né? As pessoas participam de todas os raciocínios, todos os casos. E aí, durante a nossa conversa nesse grupo de raciocínio clínico, surgiu uma questão, né, dos participantes, assim, a gente poderia falar um pouquinho sobre tratamento também, né, desses casos que a gente está discutindo? Bom, como o grupo ele foi montado, né, para falar sobre raciocínio clínico e diagnóstico, a gente não estava falando sobre tratamento, até porque não dá tempo, senão fica muito extenso tudo, né? Mas, como eu tinha prometido para o grupo que eu pensaria uma forma de fazer isso, então, agora, cumprindo a promessa, né? Promessa tem que ser cumprida, cumprindo a promessa, então, eu pensei já em trazer uma pessoa que poderia conversar com a gente sobre um caso clínico e até estender um pouco mais a sua fala sobre tratamento, até para outras situações, mas o objetivo aqui agora vai ser a gente discutir todas as possibilidades aí de tratamento que ela vai apresentar para a gente em relação a um caso que a gente teve no grupo, que foi o caso 2, relacionado a um quadro de insônia com medo, devido a uma situação de assalto que a pessoa teve, e depois ela começou a desenvolver todo um quadro bem característico. Todo o caso está descrito lá no nosso grupo, Raciocínio Clínico e Diagnóstico, pela Medicina Tradicional Chinesa, que você pode acessar esse grupo e participar dele, se você quiser, através da página do Facebook, Acupuntura, Teoria e Prática. Acho que já temos aqui algumas pessoas, então vamos lá, Fabiana, seja muito bem-vinda nesse nosso primeiro encontro para falar de tratamento, que seja o primeiro de muitos. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho, e aí pode ficar à vontade para começar a apresentar a sua proposta, o que você colocou aí, pensou para hoje. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? A Cris me convidou, então, para participar aqui da nossa live aí, para a gente conversar um pouquinho sobre as possibilidades na terapêutica de determinados casos aí, né? Vocês estão estudando casos clínicos e pensando mais no sentido dos raciocínios de diagnóstico, das etapas, das necessidades. E aí foi bem interessante, porque aí eu fui dar uma olhada, né, nos casos que vocês já tinham visto, bem legal as discussões que acabam acontecendo, os conhecimentos que acabam se misturando, e é que a gente sempre fala quando a gente está em aula, né? A grande dificuldade realmente é realizar o diagnóstico, né? Fazer a prática da acupuntura, colocar os pontos, fazer as escolhas, tem a sua complexidade, mas é muito mais difícil, né? Na verdade, muito mais trabalhoso a gente conseguir juntar todas as informações teóricas que a gente recebe
durante o curso, durante os nossos estudos, e realmente colocar isso naquela pessoa que está ali na tua frente, né? Você conseguir enxergar, vamos dizer assim, a dinâmica energética, o que realmente está acontecendo. A gente tem padrões de desarmonia, a gente tem históricos, né, que a gente conhece, mas é sempre único, né? Cada paciente é único, cada paciente é ele, né? Ele tem o seu padrão e o seu padrão energético, e ele tem também um padrão de desequilíbrio daquelas energias que é sempre diferente de outra pessoa, que muitas vezes apresenta os mesmos sintomas. Então, isso deixa uma certa confusão aí na nossa cabeça, né? Muitas vezes o quadro é muito parecido, mas o perfil energético é totalmente diferente. Então, a gente tem, nessa história, né, do caso que vocês estudaram, uma moça, né, uma jovem, enfim, que sofreu um assalto e que não teve uma reação diante desse assalto. Ela teve aquilo que a gente chama lá na psicologia, na psicologia comportamental, de congelamento, né? Ela entrou num estado de congelamento, num estado de freezing, como a gente fala, né? Que é uma das formas, inclusive, de você, né, evitar um confronto com alguma coisa muito aversiva. E aí eu percebi que na discussão, vocês já falaram um pouco sobre isso, da questão de como nosso organismo responde, né, a uma ameaça, até do ponto de vista neurológico e tal, né, a história do luta ou fuga, porque você enfrenta ou você foge. As duas coisas são ótimas, tá? Fugir não tem problema nenhum, tá? Tem hora que tem que fugir mesmo. Não é para ficar enfrentando aquilo que você não conhece. São mecanismos de defesa da nossa própria estrutura, da nossa integridade. O problema é quando isso vai acontecer diante de situações que não são perigosas, não são aversivas. Então, a gente tem um histórico, vamos dizer assim, né, dentro da nossa sociedade, de pessoas que vão sentindo, né, esses níveis de ansiedade subindo, e elas acabam não conseguindo lidar com estressores. E, às vezes, um estressor bem pequenininho, alguma coisa bem pequenininha, que, teoricamente, não deveria disparar uma crise de ansiedade ou alguma coisa assim, acaba gerando esse tipo de resposta. Tá? Então, a gente tem muita gente que eu brinco que funciona como se fosse um alarme de carro descontrolado, sabe? Pousou uma mosquinha, a pessoa já... Né? Então, qualquer coisa que aconteça já acaba gerando algum tipo de resposta muito intensa. Agora, o que isso quer dizer do ponto de vista da medicina chinesa? O que está acontecendo com essa pessoa do ponto de vista energético? Né? Acho que isso é o mais importante aí para a gente. Né? Então, eu fiz aqui uma pequena apresentaçãozinha, né, com algumas coisinhas só, para a gente tentar, primeiro, né, rememorar, para quem não assistiu também, às vezes a pessoa que está agora assistindo a gente não conhece o caso, né, e aí a gente tenta dar uma olhada em possibilidades, tá, para além daquilo que foi discutido, algumas outras possibilidades do que está acontecendo energeticamente aí com essa pessoa, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá dando certinho aí? Tá. Tá aparecendo? Para você tá aparecendo. Será que vai aparecer lá no Instagram, bonitinho? Lá no Instagram, não, no Facebook, direitinho? Vamos ver se ele vai aparecer. Né? Nesse caso aqui, a gente tinha uma paciente que não está aparecendo, então tá jóia. A gente tinha uma queixa de insônia, já vi que apareceu. De insônia com medo constante e facilmente assustada. Ela tinha sido assaltada enquanto ela dormia, não sofreu nenhum dano físico e, né, a gente tem uma história de 6 meses, né, como vocês mesmos discutiram, foi uma coisa que está durando há muito tempo. Ela tem sono perturbado, ela acorda no horário que corresponde à vesícula biliar e ao fígado, tá? Sempre ouve barulho, ela fica com palpitações e nervosismo, que é um pouco aquilo que eu estava dizendo, uma coisa menor já dispara um alarme, né? Já dispara uma sensação de perigo.
também sente que alguém está seguindo, ela sente dores de cabeça nas têmporas, que é a região de vesícula biliar, né? A gente tem vertigens com náuseas, então temos aí um vento, temos aí alguma coisa relacionada à energia do rim, a menstruação é irregular, tensão nos ombros o tempo todo, então a gente já falou também, né? Já foi falado a questão do não conseguir agir, né? Dessa região toda relacionada aos meridianos yang do braço também, então tem toda uma concentração de energia, transpira facilmente durante o dia, especialmente assustada, então é uma das respostas de ansiedade, né? E muito cansada, obviamente, né? Porque tem um esgotamento energético. Ela é bastante tímida, tem dificuldade de responder perguntas, decidir se tem os sintomas, e aí a gente tem uma língua pálida com sabor gordurosa. O pulso do fígado aí está em corda, e o pulso do baço pâncreas, né? Tem também escorregadio, mostrando aí alguma presença de alguma energia perversa, né? E, no geral, dela é bastante fraco. Na discussão, né, que já houve sobre diagnóstico, eu não vou ficar me alongando aqui, né? Porque vocês já fizeram essa discussão, captou-se, vamos dizer assim, né, um excesso energético no meridiano do fígado. Esse excesso não é um excesso agitado, é um excesso em bloqueio, né? Então ele estava estagnado, como a gente fala, né? Uma energia da madeira estagnada, essa energia da madeira estagnada, muitas vezes ela ataca o baço pâncreas, e aí a gente detecta uma insuficiência no baço pâncreas. Tá? Então, a ideia é uma regulação da energia, uma regulação energética do fígado, do elemento madeira, e também se constatou ali na discussão uma ideia de uma energia do estômago em tumulto, né, que a gente fala que é esse Qi em contracorrente. E uma presença de mucosidade, que é a umidade com calor, em toda essa região do terra médio. Então, a gente está falando de fígado, a gente está falando de baço pâncreas, a gente está falando de estômago, também da vesícula biliar, que tem aquela dor, né, temporal e tal, então tem toda uma relação também com esse meridiano. Então, a gente está falando de um TR médio todo, vamos dizer assim, comprometido por conta dessa estagnação. E está durando muito, né? Está durando muito tempo. Quando a gente vai buscar informação, né, na teoria, né, sobre o que acontece no momento em que uma pessoa sofre um trauma, né? O que é um trauma? É um evento em que, de alguma forma, você sente que a sua vida foi ameaçada ou de alguém muito importante para você foi ameaçado, certo? Nesse momento, segundo, né, as teorias aí da medicina chinesa, o que acaba acontecendo? Esse trauma, ele funciona como um grande dispersor de energia, tá? Naquele momento, o coração, que é o nosso imperador, é aquele cara que manda em tudo, é o cara que é dono do rolê, o que ele faz? Ele sai correndo. Tá? A energia do coração é esgotada. Tá? Ele toma um susto assim, tão grande que ele sai pelos poros. Né? Esse é o texto original. Né? O Qi do coração escapa. É um esgotamento repentino. E isso faz com que a pessoa tenha palpitações de espineia, pulso escorregadio e tudo isso. Esse momento que traumatizou o coração faz com que o que tem que acontecer? Se o Qi do coração escapa, o que acontece? Eu desmaio, eu apago, eu entro em colapso. Quem é que vai impedir que eu entre em colapso? É o rim. É o cara lá embaixo. Então, o Shaolin, né, que é o coração e o rim, tem o eixo fogo e água. A bendita água lá de baixo vai tomar o lugar do coração, o rim toma o lugar e ele acaba recorrendo, nosso corpo, nosso organismo energético como um todo, acaba recorrendo à energia do rim. Então, o que acontece? Ele também tem um desgaste muito grande, tá?
Nesse primeiro momento, o que a gente tem é uma insuficiência geral, tá? E vem a energia do rim para segurar você. Aí a gente percebe, por exemplo, quando a gente pensa na medicina ocidental, a gente percebe as descargas de adrenalina e depois as descargas de cortisol que vem. Então, os hormônios adrenais estão todos conectados com esses eventos aí, né? Que está acontecendo uma ameaça para a sua vida. No momento que isso acaba, né, existe um retorno dessa energia do coração aos poucos. Então, em geral, o que acontece? As pessoas que têm esse estresse pós-traumático têm transpiração noturna, boca seca, tontura, zumbido, que são todos sinais de insuficiência do rim, porque o coitado ficou ali, né, tendo que gastar a energia dele para que você não apagasse, desmaiasse ou morresse. Tá? Depois de um tempo, o que acontece? Essa energia, ela não flui, né? Então, a pessoa, como foi falado lá na discussão, fica presa ali embaixo, no medo, no elemento água, e ela não consegue sair desse movimento e começar novamente um outro ciclo. Por isso, provavelmente, essa energia do fígado que ficou estagnada nessa pessoa, né? Ela ficou ali, né, girando em falso, né, ela não consegue fazer o movimento da madeira, né, gente? O movimento da madeira é para cima e para fora, é um movimento de expansão, tá? E aí, quando você não consegue fazer esse movimento, você traz de volta para dentro, o fígado continua em excesso, ele está ali, né, pulso em corda, tem todos os sinais e sintomas dessa tensão, e tem um ataque, ao invés dele alimentar o coração lá em cima, ele vai fazer o quê? Ele vai atacar o vaso pâncreas. E aí, a longo prazo, a gente sabe que toda emoção que se transforma em sentimento e que depois vai levando, né, a uma cronificação, vamos dizer assim, desse sentimento, e aí esse sentimento de medo já tem 6 meses, pelo menos nessa história, agora deve ter até mais, né? E aí a gente tem uma insuficiência do coração. O sangue do coração se esvazia também. Então, o final de todas essas histórias acaba sendo, sim, uma insuficiência no coração. Por enquanto, no padrão que vocês observaram, ainda não estava acontecendo isso. Ainda a gente estava ali naquela briga, né, ali no terra médio, tá? Então, para que isso não aconteça, a gente precisa realmente fazer aquela regulação energética. Sabe que o mais importante de tudo, realmente, é buscar a causa. Então, o que está causando esses sintomas nesse momento? Tá? Então, o que estava causando esses sintomas nesse momento era exatamente essa estagnação da energia do fígado que não conseguia, não consegue atuar, né, sobre o organismo e vai atacar, então, o vaso pâncreas. Então, a gente pensa, bom, eu vou fazer a regulação das energias, ok, vou usar o pentagrama, vou usar essas coisas, mas existem algumas outras coisas que a gente pode fazer, certo? Existem algumas outras possibilidades. E aí, quando a gente está trabalhando questões afetivas, questões emocionais, existem, né, alguns pontinhos, né, que tem uma ação psíquica bastante forte. Tem ação sobre o Shen, tem ação sobre esse controle, né, que os órgãos exercem sobre o Shen, alimentando o Shen, e os Shen exercem sobre os órgãos, fazendo todos os movimentos necessários, né, os chamados movimentos do coração, né, como a gente conhece, para que a pessoa possa estar estabilizada, né? Porque esta pessoa não está, né, estável, ela perdeu essa estabilidade, aquele eixo água e fogo se desfaz por causa dessa questão traumática, né? Muitas vezes aparece até essa questão que está aí no texto de uma mancha no rosto, isso não foi colocado, então a gente não tem acesso à pessoa mesmo, né? Mas pode acontecer um escurecimento dessa região frontal, que é a região do coração, tá? Mostrando que o coração ficou insuficiente, talvez ela ainda não esteja dessa forma. No primeiro momento, isso é o que acontece.
Nesse pós-traumático, vamos chamar assim, né? A gente tem, então, um quadro que está agindo no centro dela. Então, pensa no eixo, fogo e água foi perturbado, esse centro não está conseguindo, vamos dizer assim, ajudar a retomar esse equilíbrio. Então, a gente precisa realmente fazer toda essa regulação energética. Mas, para além da regulação energética, existem alguns pontos que a gente chama de pontos sintomáticos, que podem ser muito interessantes para esse quadro, tá? Então, tem até algumas indicações bastante específicas para esse quadro que ela mostrou, né? Bem interessante como isso faz bastante diferença. O eixo, principalmente o elemento terra, ele é muito responsável pela nossa estabilidade, né? Então, quando ele está, vamos dizer assim, perturbado de alguma forma, ou por excesso, ou pela insuficiência, a gente tem uma perda dessa estabilidade, a gente perde o nosso chão, né? Então, a gente acaba tendo essa dificuldade de equilíbrio, né? Na verdade. Então, aparecem alguns pontos. É óbvio que a gente pode falar daqueles pontos mais conhecidos, o coração 7, o Intan, o VG20, VC17, mas não é desses pontos que eu vou falar aqui. São umas coisas um pouquinho mais específicas, tá? São pontos que nem sempre são conhecidos como pontos sintomáticos para questões emocionais, mas que eles têm ali, nesse quadro dessa paciente, mesmo a gente não tendo, né, acesso ao momento dela agora, né, a gente tem que fazer vamos dizer assim, uma projeção, né, de como uma pessoa funciona. A gente tem, primeiro, os 2 pontinhos que a gente usa para um monte de coisas, esse casal aí, né, o IG4 e o F3, o Regum e o Taichung, são 2 pontos, né, que ficam na mesma localização, né, na mão e no pé, então eles estão no mesmo lugar, vamos dizer assim, e cada um deles, isoladamente, tem ações muito interessantes, que talvez ali para esta pessoa seja também legal, tá? O IG4, ele é conhecido como o grande eliminador, não só porque ele é a fonte do intestino grosso e ajuda, né, na eliminação das fezes mesmo, e tal, uma coisa mais fisiológica, mas ele tem essa ideia do grande eliminador também de pensamentos, de repetição de pensamentos, de coisas estagnadas. Tá? Tudo que está estagnado, ele ajuda a remover. Ele remove o vento externo, remove o calor, relaxa a tensão muscular, estagnações do sangue, e olha só, acalma a hiperatividade ion do fígado e, portanto, da mente. Tá? Além de tonificar o qi, o sangue também. E tudo isso pode ser bastante interessante. O fígado 3, ele funciona como um grande relaxador muscular. Ele é um relaxante muscular, né, que a gente fala. Ele tem essa capacidade de diminuir a tensão. Ele é a fonte do fígado, certo? E ele redireciona esse qi em tumulto, que é um pouco o que está acontecendo ali. Ele refresca sangue, relaxa os músculos, limpa o fogo do fígado e harmoniza e tonifica o qi e o sangue do fígado. Além disso, ele também elimina vento. Parece que não é o caso ali do que está acontecendo com ela, mas essa agitação física que deve acontecer no momento da insônia pode ter um componente ali também com o vento. Aí a gente precisaria ver a língua, né, e tudo isso. Mas o que é interessante? Esses 2 pontos, por eles estarem localizados no mesmo lugar, né, no alto e no baixo, eles têm uma coisa muito legal. Eles são chamados de 4 barreiras. O IG4 é uma barreira celeste e o F3 é uma barreira terrestre, né, dos nossos pés em relação à Terra. Quando eles são colocados ao mesmo tempo, eles fecham você, vamos dizer assim. Né? Então, para as barreiras, ele é uma barreira contra as influências externas. Né? Então, ele pode ser usado para meditação, por exemplo, ele pode ser usado para uma série de outras questões que não são fisiológicas. E o IG4 e o F3 juntos, eles conciliam o sono.
né? Se você ficar apertando mesmo, uma massagem nesses 2 pontos, no caso, nos 4 pontos, né? A gente tem um relaxamento. É melhor não fazer agora, porque senão a gente dorme. Não façam agora. Mas é interessante fazer esse movimento, tá? As agulhas, então, vão ter uma ação complementar, tá? Então, elas, para pessoas com insônia, esse é meio que uma primeira abordagem mesmo, tá? De pontos sintomáticos. É claro que existem casos que são mais crônicos, mais intensos, a gente tem insônias por excesso, insônias por insuficiência, por estagnação, que é esse caso aqui. Então, existem outras formas de você trabalhar. Mas uma primeira abordagem com esses 4 pontos, no caso 2, né, 4 agulhas, é sempre muito interessante, tá? As pessoas costumam ter boas respostas, e como eles são pontos fáceis de localizar, são pontos que a gente pode ensinar a massagear também, tá? Ensinar a massagear em sedação, então apertando, girando no sentido anti-horário, esses 4 pontos, você tem a ação deles um pouco mais sutil, claro, do que com a agulha, mas sempre vai ajudar a fazer esse relaxamento, tá? Então, crianças, né? Bastante acessível, né? Porque é nas mãos e nos pés, então é bem facilzinho, tá? Outros pontos que eu achei que tem a ver com o que ela estava apresentando é o fonte do rim, tá? Porque ele vai estabilizar as emoções e equilibrar essa labilidade. O que é essa labilidade? Essa variação de sentimentos. Tá? Além disso, a gente sabe que, de alguma maneira, a essência do rim foi gasta. Tá? Todo trauma acaba gastando a essência do rim. Tá? Então, ele vai sempre ajudar a alimentar o nosso grande guardião aí da nossa essência, da nossa energia ancestral. O Rim 24 é um ponto polêmico pela localização dele, né? Ele é um ponto que tem um nome estranho, né? Ele chama vazio espiritual, né? Ele tem essa relação que alguns traduzem como cemitério do espírito, aí fica parecendo que você vai matar a pessoa, né? Mas não é essa a ideia. É esvaziar o coração, tá? É aquele princípio de que esvaziar o coração é sempre uma coisa boa, né? No caso da medicina chinesa. Por quê? Porque nós temos que aliviar aquele que foi sobrecarregado. E ele está sempre sobrecarregado. E o coração dessa moça, né, e das outras pessoas que têm transtornos de ansiedade, porque o transtorno de estresse pós-traumático é considerado um transtorno de ansiedade, tá? De todas as formas. Então, ele alivia toda a região do peito e, junto com o VC17, ele forma aquilo que a gente chama de triângulo da angústia, com esse peito sobrecarregado ou alguma coisa assim. Tá? Esse ponto é um ponto para o momento mais crítico, assim, para uma coisa um pouco mais aguda, no momento se a pessoa estiver realmente muito angustiada. Eu não sei se é o caso dessa paciente nesse momento, que provavelmente já deve estar em tratamento, deve estar num outro ponto. Mas, para pessoas que têm esse transtorno pós-traumático, mesmo depois de um evento muito sério, que ela não consegue fazer essa passagem de trocar essas impressões, a gente tem esse ponto aí como uma coisa bem legal, tá? O estômago 40 vai ajudar a transformar essa umidade, essa fleuma que estão no perinédio, tá? O estômago 40 é um ponto psíquico também, tá? Ele é chamado de palavra tranquila. O Fenlon, ele é um ponto low, então ele esvazia o meridiano do estômago. Eu não sei se vocês já se atentaram, mas assim, o meridiano do estômago ele tem algumas coisas psíquicas assim, muito fortes, né? Se a gente vê lá sinais e sintomas de excesso, insuficiência e tal, ele tem umas coisas assim, né? O estômago ele meio que media essas relações. Como eu falei, o elemento terra ele tem essa coisa da estabilidade, a estabilidade psíquica também. Quando o estômago fica muito revirado, que é o caso ali, ele está em contracorrente,
muitas vezes tem essa coisa da náusea, tem essa coisa dos enjoos e tal, a dificuldade na digestão, mas também tem, assim, vamos dizer assim, uma confusão mental que acontece. E as pessoas costumam ser meio verborrágicas, elas ficam falando demais, elas ficam ali, né? Então, por isso, esse nome é a palavra tranquila, porque o Lô, ele é um ponto de esvaziamento também, né? Então, ele acaba aliviando também isso. Além de tudo, ele ajuda a transformar essa umidade que está no centro, tá? Nessa pessoa. O VB21, ele reduz a tensão, aquela tensão dos ombros ali, tá? Ele chama pulso do ombro, né? E ele vai dissolver com flema, reduzir a tensão no térreo superior, e toda essa região aqui do ombro vai ficar mais leve, e ele ainda tem essa ação de esvaziar a mente também. Então, ele vai ajudar tanto no sintoma físico, quanto na questão afetiva aí, que está atacando essa paciente. Tá? Então, esses são pontos que não são os pontos clássicos, né, aí de ação psíquica, mas que podem ser usados nesse caso. Eu acho que tem uma ação bastante interessante. Alguém perguntou alguma coisa aí? Alguma coisa? Tem alguma questão? Alguém deseja perguntar alguma coisa sobre esses pontos? Por enquanto, não temos questão, mas se vocês tiverem questões, podem ir colocando aí. Por enquanto, estão todo mundo assistindo. Mas podem escrever aqui nos comentários que eu já transmito para ela assim que vocês escreverem, tá bom? Se tiver qualquer coisa, é só perguntar. Eu fiz essa escolha exatamente pela sintomatologia da pessoa, mas eles podem ser usados em outras situações também. E aí, como a gente tinha combinado, né, Cris, a gente tem que puxar a sardinha aí para o meu, né, para a aromaterapia, né, a história da aromaterapia com acupuntura. Então, usar os óleos essenciais como complementos, tá, do trabalho energético. Então, aquela história. Tem pessoas que utilizam fitoterápicos, tem pessoas que utilizam outras técnicas, né? Então, a gente tem muitas possibilidades de complementar o trabalho da acupuntura. Eu acabei descobrindo e buscando mais informações sobre a aromaterapia, que é uma das formas. Tem muitas outras, mas a aromaterapia, ela é uma fitoterapia, na verdade, e a gente precisa, então, olhar para esses chamados óleos essenciais como recursos também fitoterápicos. Portanto, a gente tem que olhar do ponto de vista energético, tá? O que eles são capazes de trazer para nós em complemento à acupuntura. E aí, como esse complemento é feito? Né? Esse complemento é feito usando os óleos ou na própria sessão de acupuntura, então, através de massagens, através da inalação dos óleos durante a sessão, e também fazendo, né, aquilo que nós chamamos na aromaterapia de sinergia, que é uma combinação de alguns óleos essenciais indicados para aquela pessoa, para que essa pessoa leve aquilo ali e utilize, ou, por exemplo, no caso dessa paciente na hora de dormir, por exemplo, para ajudar a conciliar o sono, ou no momento em que ela tiver a sensação de que ela vai ter uma crise de ansiedade, por exemplo, ela vai ter aquilo ali como um resgate, ela vai poder usar aqueles óleos para voltar, né, aquele patamar de tranquilidade, conseguir não entrar numa crise, por exemplo. É uma possibilidade também para a gente que trabalha tanto com transtornos de ansiedade, né? A gente que é quase que uma epidemia, né? Uma outra epidemia, né, que a gente tem que lidar. Então, existe essa possibilidade de usar diretamente nos pontos de acupuntura, no momento da sessão, tá? E existe a possibilidade da pessoa carregar aquilo ali com ela para que ela faça uso terapêutico desses óleos
do ponto de vista energético, tá? Eles têm uma ação nos 3 níveis, tá? Os óleos essenciais, eles agem no nível fisiológico, eles são química, né? São químicos, eles são mais próximos até de um medicamento mesmo do que qualquer outra coisa que seja vibracional, como os florais ou homeopatia, então eles são bastante intensos do ponto de vista né? Eles são bem materiais, eles têm centenas de componentes químicos, eles têm uma densidade muito grande de energia, né? Eles são bastante concentrados, né, em termos energéticos, então eles funcionam muito bem no nível fisiológico, tá? Eles vão funcionar para sinais, sintomas, para uma série de transtornos em sistemas corporais, mas eles têm um funcionamento energético muito interessante também, naquilo que seria o nível do homem, né, para a gente, no nível do Qi, tá? Então, a gente tem um funcionamento também na regulação das energias. Alguns desses óleos têm capacidades para tonificação de algumas energias específicas e outros são eliminadores de energias perversas. Tá? Então, alguns deles eliminam frio, eliminam calor, eliminam umidade, eliminam vento e eliminam sequidão. Tá? Então, eles também ajudam no sentido da eliminação das energias perversas. Então, vamos entender que eles funcionam muito no sentido de pontos sintomáticos. Tá? Então, o óleo essencial ele é usado no ponto sintomático, não nos pontos de regulação. A regulação está num outro patamar. Tá? A gente usa o óleo essencial no sentido de pontos sintomáticos. E, obviamente, o óleo essencial também tem uma dimensão celeste, ele tem uma dimensão vibracional. Tá? Ele tem uma vibração que vai atingir camadas aí do Shen, tá? Daquilo que é chamado de mental, espiritual, psíquico, dimensão vibracional. Tá? Então, ele vai para além das energias, ele também funciona. Alguns deles, especificamente, têm ações, tem até mesmo vibração física mesmo maior, né? Os hertz ali, né? Mais altos e tal. Então, eles funcionam no sentido de equilíbrio do ambiente, dos organismos, então, tem uma coisa bastante intensa. Aqui, no caso de transtornos afetivos, a gente está, né, entre as duas dimensões. A gente está trabalhando uma dimensão energética, mas também uma dimensão psíquica, né, e também vibracional de uma forma ou de outra. Então, a ação de um ponto junto com o óleo é uma ação de sinergia. Eu escolho o ponto e eu escolho o óleo essencial que tem a mesma sintonia, vamos dizer, a mesma natureza, a mesma ação energética, a mesma ação fisiológica e as mesmas qualidades energéticas, vamos dizer assim. Então, eu vou usar um óleo essencial, por exemplo, saindo do mundo psíquico, que funcione para questões digestivas, por exemplo, eu vou usar num VC12, eu vou usar num E36, um óleo essencial com um óleo essencial de erva doce, por exemplo. Ele vai funcionar casado, tá? Então, para esse caso aqui, eu pensei em alguns óleos essenciais que são indicados aí para essa paciente que vocês estudaram, tá? O óleo essencial mais indicado para a insônia, né, todo mundo vai achar que é a lavanda, né? Porque a lavanda é a mais conhecida e tal. A lavanda, obviamente, está nessa lista, tá? A lavanda é o E36 da aromaterapia, né? Funciona para tudo e tal. Mas ela tem uma ação equilibrante, ela não tem tanto uma ação de realmente sedação, tá? O óleo essencial de manjerona, né, o orégano vulgare, é um óleo essencial que já foi classificado energeticamente, tá? Então, ele tem o sabor doce, o sabor picante e ele tem uma natureza morna. A ação energética dele é acalmar o Shen e o Qi do coração. Ele dispersa a flema e frio, no caso, porque ele é morno. Mas olha que interessante. Ele restaura o Qi do baço pâncreas insuficiente
por agitação nervosa e faz circular o Qi estagnado. Foi feito para essa paciente, né? É exatamente aquilo que a gente está vendo acontecer energeticamente ali com ela, tá? Então, o baço pâncreas ficou insuficiente pelo ataque da estagnação do Qi para o fígado. Tá? Então, ele vai ajudar nesse sentido. Tá? O óleo essencial de manjerona é um óleo que tem uma ação forte. Tá? Então, ele meio que apaga a pessoa. Então, ele tem que ser usado numa concentração mais baixa e, de preferência, misturado com alguns outros óleos, tá? Porque ele realmente dá e ele é hipotensor. Tá? Então, precisa tomar cuidado com pessoas que têm pressão arterial muito baixinha, porque a pessoa pode apagar, tá? Porque ele é um hipotensor, ok? Ele facilita e aprofunda o sono, os meridianos-alvo dele são coração, pulmão e baço pâncreas. Ele não tem uma ação diretamente sobre o fígado, mas é interessante porque ele resolve o baço pâncreas, né? O que está acontecendo com o baço pâncreas. Junto com a manjerona, se você realmente quer apagar a pessoa, você pode colocar a camomila, tá? A camomila romana, tá? Ela tem o nome de Anthemis nobilis, e ela tem um sabor amargo e a natureza fresca. Então, ela harmoniza a circulação do Qi no corpo e dispersa o calor perverso. A camomila também facilita o sono, e a camomila como erva a gente já conhece, né? A gente sabe que ela é uma erva digestiva também, né? Ela elimina gases, ela ajuda, né, na digestão, e ela também é antiespasmódica, né? Então, tensões musculares também conseguem ser relaxadas aqui. Ela é anti-inflamatória, resolve uma série de problemas aí de calor. Então, como a manjerona é mais morninha e a camomila é mais fresca, essa mistura acaba ficando mais neutra, tá? Então, você nem apaga tanto a pessoa assim, nem gera calor, né, desnecessariamente. Tá? Os meridianos-alvo da camomila são o estômago, o coração e aí sim o fígado, porque ela funciona como anti-inflamatória, então ela age sobre as toxinas inflamatórias aí do fígado, tá? Para uma pessoa que está há tanto tempo, né, com uma questão aí comportamental, afetiva, enfim, né, difícil, né, de difícil resolução, e ela já tem um perfil, né, de timidez, de dificuldade de comunicação, de isso que não expressa muito, parece, né, as emoções, tudo isso, a gente tem a bergamota. Tá? A bergamota é o óleo essencial mais estudado como antidepressivo, não é a lavanda, tá? É a bergamota. É o óleo mais estudado cientificamente, tá? Para resolver essa questão, né, do processo depressivo. A bergamota é um óleo feito, né, da casca do fruto, né, e a bergamota ela nasce em lugares muito ensolarados. Então a gente brinca que o óleo essencial de bergamota é um solzinho, né? É um solzinho. E ela vai harmonizar o Qi e faz circular o Qi estagnado do fígado também. O que acontece? Ela gera aquele movimento da madeira que vai liberar a energia do fígado, que é o quê? A energia do criativo, da imaginação, do Hum, lembra do Shen, do fígado? Aquele cara que é o criativo, né? Aquele cara que é o bacana, né? Aquele que vai inventar coisas, que vai descobrir saídas, inclusive, para essas situações. Tá? Então, a bergamota, ela funciona para muitas pessoas, né? Que têm essa necessidade de buscar lá fora alguma coisa. Então, todos os processos depressivos, ela meio que faz um movimento de retirar aquilo ali, tá? Ela é doce e ela é ácida também, tá? Então, por isso que ela tem uma ação sobre o fígado. Na verdade, em termos de temperatura, ela é neutra. Então, ela nem aquece e nem resfria, mas ela tem esse movimento mais próximo do movimento da madeira. Então, ela promove a circulação do Qi
no estômago e nos intestinos também. Então, todo esse TR médio de novo, entendeu? Todo esse que é o grande regulador. A lavanda, quem é que não vai usar a lavanda, né? Lavanda para dormir. Se a pessoa não tem tanta dificuldade assim, a manjerona talvez seja um pouco pesada demais. Tá? A lavanda, ela pode ser usada a longo prazo, né? E durante o dia também, né? A manjerona a gente não indica usar durante o dia, porque senão a pessoa vai ficar sonolenta durante o dia. A lavanda já pode acompanhar a pessoa por mais tempo. Ela é mais voltada para o coração, tá? A lavanda, ela vai para o coração, ela vai para o TR superior. Né? Ela não mexe tanto com o TR médio. Ela vai aliviar, mas ela vai aliviar por causa do TR superior, tá? Ela tira calor perverso, né, dos TRs em geral, mas ela vai mais acalmar e fortalecer a energia do coração. Ela é amarga, né? Então o sabor dela vai para o sangue do coração. É como se a gente tivesse um fitoterápico de sabor amargo, que vai alimentar o sangue do coração. Aqui, provavelmente, depois de um longo período de um transtorno afetivo, ela acaba sentindo, tá? E, por fim, a gente tem o amiguinho do fígado, tá? Esse aqui é o óleo essencial do elemento madeira, tá? Por isso que eu botei ele grandão aí, com fotinho e tudo, para a gente guardar direitinho isso. Se quer trabalhar o fígado e a vesícula biliar, você vai usar o grapefruit, tá? Citrus paradisi. Ele é de sabor ácido e ele tem uma natureza morna. Esse bichinho aqui, ele cega o fígado, tonifica o pâncreas e tonifica o rim. Não precisa mais nada, né? Tá bom já, né? Ele dispersa a umidade e calor. E do ponto de vista, vamos dizer assim, mais sintomático, ele é um antidepressivo para a depressão do fígado, tá? Aquela depressão que vem do fígado, vem da frustração, vem de raiva, vem de indecisão, né? Ele é um grande fortalecedor da energia da madeira, tá? Então, esse é o cara para a gente usar para tratar quando o centro do problema, que foi o que foi discutido, né? O centro do problema nesse momento está no fígado. Tá? Então, aqui a gente tem uma ação bem interessante. Tá? Esse óleo é bem legal. Os meridianos-alvo deles são exatamente vesícula biliar, fígado e rim. Né? Então, ainda por cima ele dá aquela ajudazinha lá no rim, que todo mundo precisa, né? De um jeito ou de outro. Então, na verdade, o que eu consegui ver, né, desse caso ali, e que acho que dá para a gente também expandir para outras, né, outras histórias, outros casos de outras pessoas. O momento do trauma é o momento em que o eixo se quebra, né, o ti do coração foge, escapa, o ti do rim vai ter que subir para tomar conta da casa, tá? Então existe um desgaste do rim, tá? Que acaba ficando maior a longo prazo. Esse desgaste do rim nessa pessoa que a gente estava analisando gerou provavelmente essa estagnação de energia do fígado que não conseguiu subir ali, né? Não conseguiu alimentar o coração, agrediu o vaso pâncreas, gerou uma insuficiência, uma repetição de pensamentos, preocupações, tudo aquilo, a tensão muscular e a insônia, tá? E aí a gente tinha na língua, no pulso, todas essas marcações, vamos dizer assim, né? Então, acho que dá para a gente pensar, para além da regulação, uso de algumas dessas coisinhas aí. Certo? Era isso, Mari. Muito bom, Fabi, muito bom. Tem uma pergunta aqui, eu vou transmitir para você. Embora a pessoa que tenha feito a pergunta já escreveu que ela já entendeu, eu vou fazer a pergunta porque pode ser também que ajude outras pessoas, tá? Tá. A pergunta foi da Raquel, e ela coloca o seguinte: esses óleos usamos no difusor ou direto no ponto, na pele, no caso do uso no consultório na hora do atendimento?
Então, o que acontece? O óleo essencial, ele é muito concentrado, certo? Então, a gente não pode usar o óleo essencial diretamente na pele, tá? Existem algumas exceções, tá? Óleo de melaleuca, de lavanda, podem ser usados pontualmente. Mas quando a gente fala em acupuntura aromática, né, em usar o ponto junto com a acupuntura, o que a gente vai fazer? A gente faz uma diluição do óleo, tá? E vai passar esse óleo sobre o ponto de acupuntura aberto. O que é o ponto de acupuntura aberto? Não é o ponto aberto de acupuntura, é o ponto de acupuntura que está aberto por uma agulha. Então, eu vou lá, coloco a agulha no ponto, abro aquele ponto e uso essa combinação diretamente na pele, mas sempre com uma diluição, tá? E essa diluição não pode ser muito alta. A gente usa um padrão de 3% para a maioria das pessoas. Para as pessoas que têm peles muito sensíveis, idosos, crianças, a gente usa uma diluição de 2%, tá? Menorzinha. E aí você vai colocar diretamente em contato com a pele. Você pode também fazer uma massagem mais geral, tá? Ao longo de um meridiano, por exemplo. Né? Se você quer desbloquear, por exemplo, no caso do meridiano do fígado, você pode usar, por exemplo, esse óleo de grapefruit numa concentração de 3%, qualquer óleo vegetal, tá? Não pode usar óleo mineral para diluir óleo essencial, tá bom? Só óleo vegetal. E aí você vai fazer uma massagem de sedação, né, no meridiano do fígado, e aí você pode fazer ao longo do trajeto do meridiano, por exemplo. Colocar no difusor, no consultório, não é uma boa ideia. Por quê? Porque você provavelmente não atende uma pessoa só, né? E aí, a outra pessoa que vem depois, talvez não se beneficie daquele cheiro. E você vai ficar sentindo 1 milhão de cheiros diferentes ao longo do dia. Você pode esquecer que você está lá também, né? Então, você vai ter um excesso daquilo ali, tá? Você vai ter uma overdose mesmo daqueles óleos essenciais, tá? Tem até uma história engraçada de um aromaterapeuta que ele estava fazendo massagem num paciente com manjerona e os dois dormiram. O paciente dormiu e ele dormiu. Ele acordou no chão, está dormindo no chão do consultório. Não pode, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está sentindo também, né? A gente também está absorvendo aqueles princípios enquanto a gente está fazendo as massagenzinhas ali. Então, colocar no difusor não é interessante para a gente dentro do consultório, mas é interessante para a pessoa. No difusor, o óleo essencial é colocado natural, tá? Ele é colocado puro, tá? Ele já é colocado na água em alguns difusores, em outros ele é colocado numa base de cerâmica. Esses de base de cerâmica sempre vão colocar umas gotinhas de água, tá? Senão ele gruda ali, aí fica aquele cheiro para sempre. Então, a gente pode pedir para a pessoa usar. Alguns a gente pode pedir para colocar umas gotinhas dele puro, lavanda, camomila. Camomila não dá para usar muitas gotinhas, porque é meio caro demais para você ficar usando gotinhas dele. Você vai colocar uma gotinha, né, no terceiro, uma gotinha no difusor, tá? Então, existem várias maneiras aí de você usar. Mas eu não aconselharia colocar no difusor no consultório, entendeu? Porque senão fica uma coisa meio... Essa coisa do coletivo não funciona muito. Ah, vou colocar um óleo essencial para todo mundo sentir. Não é muito bom, não. Tá? Fabi, tem mais umas coisinhas aqui, rapidinho, que a gente já está quase terminando o nosso tempo. Tá quase acabando. Mas vamos lá, ó. O Renan, ele fala o seguinte: professora Fabi, farmacologicamente, temos bastante literatura para óleos. A nível energético, aplicado à medicina tradicional chinesa, fazemos apenas correlação ou existe já algum material? Aguardando um livro seu. Eu também. Um monte de gente aqui está aguardando o seu livro, Fabi, cadê? Pois é, cadê, né? Assim, já existem, tá? Curso.
Tá Sim. bom? Então, é aí uma coisa Vai interessante. seguindo o Instagram aí, meu Instagram aí, que aparece. Quando tiver os cursos, vai aparecendo. Cada dia é um Mas a lugar literatura diferente. relacionada à Quanto à medicina literatura, então, chinesa, a gente tem algumas coisas, tá? né? Sim, a gente tem alguns pesquisadores, tá? Inclusive, a gente tem aqui no Brasil algumas pessoas que já fazem algumas associações. Eu acho que ainda é muito incipiente, tá? Ainda tem muita, né? Tipo, ué, como assim? Não, um fala uma coisa, outro fala outra. Tá? A gente tem um grande autor, que é um aromaterapeuta, também acupunturista da medicina chinesa, que é o Gabriel Mojai, Mojay, Gabriel Mojai, tá? Ele tem alguns livros, não tem em português, infelizmente, mas ele tem alguns livros em que ele faz essas associações diretamente energeticamente dos óleos essenciais com a medicina tradicional chinesa, os 5 elementos, tá? E tudo isso. Então é bem, bem legal. Mas realmente falta muita coisa. Falta muita Tá. coisa e quem Fabi, sabe a tem gente... programação para sair teu livro? Então, tá faltando, né? Tá faltando fazer, tá faltando escrever. Eu tenho Curso, você bastante tem curso? material já junto e tal, mas programação ainda não tem, mas a gente tá aí, tá saindo. Tem um monte de coisinha. Precisa realmente organizar e fazer tudo isso. Quem sabe quando acabar todo esse pesadelo, a gente consegue. Fabi, você tem algum curso programado em algum lugar Vou agora? fazer agora de aromaterapia em Belém do Pará, gente. Dia 31 de julho Pessoal, agora. quem está por lá já vai Estiver perto, acompanhando a professora quem estiver Fabiana. perto, aproveita para conhecer Belém também, quem estiver mais Tá pertinho. vendo? É lindo, Exatamente. maravilhoso. Né, Cris? É Isso, lindo, maravilhoso, adoro. E esse é o próximo que vai ter. Mas eu vou tentar fazer algumas outras coisas aqui em São Paulo, tá? Ao longo do segundo semestre, tentar montar algumas coisas que aí seria durante a semana, tá, gente? Porque finais de semana, a maioria de vocês sabe que a gente está sempre fora de São Paulo, dando aula no curso de formação de acupuntura, né? tá. Para quem quer saber do seu curso, onde é que você faz a divulgação? Você faz No divulgação em Instagram, alguma rede social? No tá? Instagram? No Instagram, no Facebook também, mas no Instagram mais, assim, fica mais claro. Se você seguir, @FabiStrambel, aparece lá todas as coisas que eu vou fazendo aí, tá Tá, bom? ó. Sara, Galdino, eu e Gabi Sarinha para fofa, mandar um beijão para vocês. Obrigada, doutora. viu? Oi, Gabi. Muito obrigada. Ok, Obrigada, gente, Sarita. o que vocês acharam? Tem muita pergunta ainda por aqui, mas a gente precisa finalizar, né? Mas a gente pode marcar outros encontros, outras conversas. Eu acho que aqui, né, do que foi perguntado, acho que a Fabi já respondeu. E aí eu espero que o grupo tenha gostado muito dessa colocação que a Fabiana fez em relação também a uma visão de raciocínio clínico, né? Os raciocínios clínicos, eles são importantes, eles direcionam o tratamento, e a partir daí você pode acrescentar várias formas, várias técnicas, né, para melhorar uma condição que o paciente traga, que ele tenha. E isso pode ser modificado durante o próprio tratamento. Ele pode estar numa fase aguda agora, você optar por um tratamento, daqui a pouco ele melhora e você vai optar por um outro tratamento um pouco mais ameno, enfim, né? São várias possibilidades aí. Mas eu gostaria muito de agradecer a Fabi pela disponibilidade dela aqui no nosso grupo. Foi muito boa toda a explicação que você deu, né? Foi muito rica. Os pontos, a combinação dos pontos, a combinação com os olhos, né? Foi bastante rica. Gostaria bastante de agradecer a todos que participaram dessa live. A gente não conseguiu fazer no Instagram hoje, mas foi só hoje, né? Uma hora a Uma gente consegue. vez a gente certamente vai conseguir, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Estou mandando a gente embora aqui. Beijo. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, Fabi. Obrigada a você, Cris. Obrigada pela chamada aí. Vamos fazer mais.
Tá bom? Faremos outras, faremos. Obrigada a todos que participaram aqui também. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa Até noite. a próxima. Até.